Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Henrique Amaral com você. É o nosso encontro de todas as quartas-feiras, onde nós falamos sobre a vida, mas não uma vida qualquer, falamos da vida em alta performance. O que se precisa, qual caminho devemos seguir para que a gente viva de fato uma vida que a gente mereça, como a gente merece, com tudo que uma pessoa pode almejar, né? Alegria, saúde, prosperidade, harmonia, amor, enfim, todos os ingredientes da vida que nós falamos, vida em alta performance. Muito obrigado, pessoal que já está aqui acompanhando, né? Aqueles fiéis de sempre aqui, já chegou a Elia, já chegou o Dair, né? E logo assim deve chegando o pessoal, já tem bastante gente aqui online. E hoje vou estar aqui acompanhando com vocês, né? Podem ir comentando aqui pelo Facebook, mas também pelo canal 48 da TV Aberta e pelo 21 da NET. E quem não tem um desses canais, não tem acesso à TV agora, nesse momento, pode assistir então pelo Facebook da Ubra, Facebook/Ubra TV. Vai lá e dá uma olhada, tá? Então, lá. Não é esse Facebook, é o Facebook da Ubra, tá? Então, assim, hoje o assunto é muito pertinente e é um assunto chave para que a gente possa viver bem. Porque viver bem é viver leve, é viver com plenitude. A gente nem percebe que na vida a gente carrega muitos pesos. E eu comparo mágoas e ressentimentos a pesos que nós carregamos sem perceber e na maior parte das vezes desnecessariamente. Eu sempre faço a comparação, né, de fazer uma caminhada até o parque, né, dar uma volta com um bom abrigo, com um bom moletom, um tênis, né, uma camisa confortável. É muito gostoso. Agora experimente dar a mesma caminhada com uma sacola de 20 quilos de cada lado. Não vai ser prazeroso. A gente vai se cansar, a gente vai se estressar, a gente vai ter vontade de largar tudo e ir embora. E às vezes na vida a gente está assim e nem percebe que na verdade o que tá pegando é porque a gente de fato tem algumas coisas que nós carregamos. E justamente o tema deste programa é o perdão. Ou seja, né, é como largar este peso, que atrapalha demais. O perdão é crucial, gente, né? Não é um assunto religioso. O perdão, ele é físico e metafísico. Tá? Ele vai fazer com que a gente viva melhor. E o ressentimento, já está comprovado isso pela medicina inclusive, o ressentimento, a falta de perdão faz com que a pessoa adoeça, com que ela enfraqueça, com que ela perca a sua imunidade. E aí, né, não tem jeito. A vida, né, às vezes a pessoa nem sabe por quê, é acometida por doenças, é acometida por conflitos. Eu sempre digo, onde tem um conflito não tem crescimento. Então é crucial a gente estudar esse tema, que é o tema perdão. E este é o tema de hoje. Perdão. Mas assim, não no perdão, como eu disse, né? Não no sentido religioso, mas no sentido assim, de tirar de dentro de nós esses pesos desnecessários. Às vezes a gente não entende porque que a vida da gente não decola, e ela não decola justamente porque o peso está muito grande. Então vamos descarregar. Aproveite esse programa para já ir descarregando. Se tem alguma pessoa que você carrega nas costas, com mágoa, ressentimento, aproveite para largar essa pessoa, né? Aproveite para largar essa mágoa, aproveite para largar esse ressentimento. Durante esse programa, enquanto a gente estiver falando, já vai pensando. O mais interessante é quando a pessoa diz, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Isso não é verdade, porque todos nós temos alguém, né, que nos incomoda, pessoas que a gente queria que nos olhasse de uma forma e não nos olham, a gente quer receber um carinho que não ganha, um elogio que não recebe, ou aquele que magoa mesmo, né? Aquele que incomoda, que te fere. E isso é diário, gente. O perdão, assim, não é uma coisa... lógico, tem coisas mais pontuais e mais fortes, mas o perdão é diário. Eu tenho que me reconciliar diariamente com aquela situação, com aquela pessoa, entender o porquê aquela situação está acontecendo. Enfim, o perdão é um assunto muito complexo. Eu dou uma aula completa sobre isso no meu treinamento VAP, Vida em Alta Performance. Quem não conhece, ele vai lá, entra no site henriqueamaral.com.br, vai lá, conhece, vai lá saber como é que funciona. A gente faz inclusive uma prática de perdão lá no treinamento. Coisa que eu não vou poder fazer aqui, não vai dar tempo aqui no programa. Aqui nós vamos entender melhor o assunto, né? Vamos estudar, vamos debater esse assunto para que você comece a pensar e até a praticar o perdão. Agora, nós vamos assistir alguns relatos também, né, que acontece lá no treinamento VAP, onde a pessoa conseguiu perdoar, tá?
Esse primeiro relato que a gente vai ver agora, antes de entrar no assunto, aliás, mas antes de entrar no assunto, eu já queria pedir para vocês aqui, meus queridos que assistem todos os programas nas quartas-feiras, né, meus queridos alunos, eu queria que vocês já pegassem o linkzinho do Facebook e compartilhassem nos Facebooks de vocês, nos WhatsApp de vocês, enfim, né? Compartilhe o máximo possível para que mais e mais pessoas, né, que também carregam essas tristezas, essas mágoas, também possam se livrar, se libertar e começar a pensar em uma maior libertação. O relato que nós vamos assistir hoje é de uma menina. Ela fez 2 VAPs, tá? E tem uma vivência lá muito forte no VAP. E nesse último VAP, VAP 50, ela fez uma prática. Ela é uma menina que tem, né, alguns problemas, né, toma alguma medicação, mas no primeiro VAP ela conseguiu trabalhar, ela se achava culpada pela morte da mãe, que morreu muito cedo, e conseguiu se libertar, né? Conseguiu se perdoar pela morte da mãe. Ela achava que ela era responsável pela morte da mãe, que a mãe morreu com 6 anos. Mas nesse outro VAP, quando ela fez de novo o VAP, isso é interessante de fazer mais de uma vez, ela teve um outro insight. Ela olhou por um outro lado. Ela entendeu, né, que na verdade ela carregava uma mágoa da mãe pela ausência. Lógico que nenhuma mãe, nenhum pai decide morrer e deixar os filhos, né, morrendo por doença, mas o filho sente a falta igual. E ela percebeu nesse último VAP que, na verdade, ela precisava perdoar a mãe pela ausência. Olha como nossa mente é complexa, como nosso subconsciente é cheio de intrincados caminhos que impedem a nossa vida plena e sem a gente nem perceber e nem saber que isso existe. Vamos dar uma olhada no relato e depois a gente volta para comentar um pouquinho. Pode rodar. Tá? Acho que tu me conhece. Nathalie, acho que sim. Te conheço de algum lugar. É a segunda vez que eu tô aqui, nesse palco, nessa mesma vivência. A primeira vez não deu muito certo, porque eu vim pelas razões erradas. Pode dar mais força aqui. Eu vim porque eu não sabia, porque eu me sentia tão vazia. A minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos. Eu vi a minha mãe se despedaçando na minha frente. Ela morreu de câncer. Eu vi ela vomitando. Eu vi o cabelo dela caindo, ela ficando careca, ela sem cabelo. Ela no hospital cheio de fio. Ela nem me reconhecia mais. A minha vida, minha mãe era uma pessoa incrível. Minha mãe e meu pai são as pessoas mais iluminadas que hoje eu conheci. Eles me educaram e me criaram da forma mais linda possível. Mais linda. Quando ela faleceu, quando ela morreu, uma sucessão de coisas horríveis aconteceram por causa disso. Eu tive muitos problemas na minha mente, muitos problemas psicológicos, muitos problemas físicos. E tudo por causa dela, tudo por causa que eu não tinha mais a minha mãe. Meu pai me criou. E eu vim aqui na última vivência achando que eu tinha que pedir perdão, porque a minha mãe teve câncer, eu me sentia culpada por causa disso. O meu pai dedicou a vida dele pra mim. Tudo que ele fez foi pra mim. Tudo. Ele parou de viver, ele parou de sair, ele parou de respirar. Ele dá a vida por mim. Esse amor que tu falou é o meu pai que tem por mim, porque eu não tenho a minha mãe. E hoje eu percebi que não sou eu que tenho que pedir desculpa. Eu perdoei a minha mãe. Eu perdoei ela. Eu perdoei ela por ter tirado toda
as lembranças da minha infância, por tudo que eu tinha vivido de bom. Eu tinha tudo para ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. E eu não consegui ser. Eu não consegui. Então eu perdoo ela. Eu perdoo ela. Parabéns. Olha só, né, gente? Aí ela conseguindo se libertar, a gente nem percebe, né? Mas eu sempre digo que a criança, né, quando ela está lá na escola, mesmo que a mãe tenha partido por doença ou o pai, ela vai pensar, né? Puxa vida, por que os outros têm mãe? Por que os outros têm pai e eu não tenho? Na hora de fazer o cartãozinho do Dia das Mães, né, daí tem que fazer para a madrinha. E sempre fica, mãe, por que tu partiu? Por que tu foi embora? E às vezes isso vai gerando problemas psicológicos que a gente nem percebe. Então, geralmente a pessoa que perde os pais cedo tem essa lacuna. E essa lacuna precisa ser preenchida exatamente por isso que nós estamos falando hoje, que é com o perdão, tá bom? Daqui a pouco a gente volta depois dos comerciais, porque temos muito para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante. Até daqui a pouquinho. Voltamos aqui, Henrique Amaral com você, hoje falando sobre perdão. E vou dar uma lida aqui no que o pessoal está comentando aqui no Facebook. Marcelo Vargas aqui falando, né? Boa noite, meu nome é Marcelo Vargas Gravataí, fiz o VAP 48 e minha esposa fez o VAP 50. Estamos muito felizes por ter tido essa experiência de vida inexplicável. Você é 10, obrigado. Obrigado a você, Marcelo, e sua esposa, né? Que bom que se acharam aí tão felizes, né? Porque quando faz o casal é muito legal, porque daí os dois ficam na mesma vibe, isso é muito interessante. A Simone aqui falando, boa noite, sou de São Paulo, estou fazendo um tratamento para ansiedade por vários fatores. E o fator maior foi o falecimento recente do meu pai. Minha cliente e amiga me falou do Henrique Amaral, não paro de escutar ele no YouTube. E ele tem me ajudado muito e ganhei o convite para ele no VAP agora em fevereiro. E estou muito feliz, porque sei que uma nova Simone irá nascer. Pode ter certeza disso, Simone, né? Que realmente as vivências são muito profundas e a gente, de fato, você vai, né? Aqui vai, fala você vai, né, encontrar um ser lindo, maravilhoso, que não precisa viver com ansiedade. Pode viver plena, pode viver feliz, pode viver cada dia, cada minuto, com toda a plenitude possível e merecida que nós temos, tá? Então, continuando sobre o assunto, né, perdão, muitas vezes também, hoje mesmo uma pessoa lá no grupo do VAP colocou assim, né, se as pessoas não julgassem, não precisaria haver perdão. Exatamente, eu respondi para ele, né, exatamente isso. Onde não há julgamento, não há mágoa, consequentemente não precisa perdoar. Percebe isso? Que a fonte da mágoa, a fonte do ressentimento está no julgamento. Então qual é a chave? Porque assim, não precisaria nem estar fazendo um programa sobre perdão se não houvesse julgamento, porque não teria as mágoas e nem ressentimentos. Onde é que a mágoa e o ressentimento surge? Quando uma pessoa se comporta como você não gostaria que ela se comportasse e você a julga, consequentemente ao julgá-la, né, ela não está agindo de acordo com a sua régua, com a sua métrica, com o seu ponto de vista, ou como você gostaria que ela agisse, e, né, só para avisar, né, as pessoas não vão agir como você gostaria, elas vão agir como elas agem, de acordo com o seu conteúdo interno, com a sua história, com a sua trajetória, elas não vão agir como você gostaria que elas agissem. Então já fica a dica aqui, né? Fica a dica, não espere nada de ninguém. Faça por você e elimine os julgamentos. Não é uma tarefa fácil, nós julgamos as pessoas constantemente, mas não é fácil, mas é possível. Então, a chave para não precisar nem perdoar é não julgar. Mas se você já julgou, se você já se ressentiu, aí realmente precisa perdoar. O que é perdoar? Falando assim de forma mais rápida e resumida, perdoar é libertar. Solta o outro, tira o outro, entende o outro, entende que o outro agiu daquela forma porque ele trouxe isso, não era por causa de você,
era por causa da história dele. Você que esperou demais daquela pessoa. Então, solte essa pessoa e siga a sua vida, porque provavelmente essa pessoa não está nem aí para você. E você está carregando esse peso. Então, solta o peso e vamos viver bem, vamos viver plenos e vamos viver felizes. Um dos casos em que a gente mais julga, as pessoas que nós mais julgamos, geralmente são as mais próximas. E mais, né, esposa, marido, filhos, colegas, os mais próximos. Nossos julgamentos são rápidos. E o pensamento crítico mais rápido ainda, né? Cuidado com o pensamento crítico, que ele é cortante. Mas também julgamos os nossos pais. Não entendemos, porque nós... Qual é a ideia? Como eles estavam aqui antes e nos conceberam, a gente tem a mania de achar, a pretensão de acreditar que eles têm que acertar em tudo. Só que, como diz Renato Russo, são crianças como você. E é justamente isso. Nós julgamos eles e queremos que eles sejam perfeitos, ou que pelo menos eles sejam como nós gostaríamos que eles fossem. Só que eles não são. Eles carregam uma história, eles carregam uma trajetória, muitas vezes de desamor e de sofrimento, que não os permite nos legar, talvez, o amor que nós esperássemos receber. Então, nós acabamos julgando os pais e criando mágoas severas contra eles, o que faz com que a nossa vida realmente seja um verdadeiro desastre, que é um outro assunto que eu falo lá no VAP. Esse rapaz que nós vamos ver o relato agora, ele também fez esse julgamento do pai por causa do alcoolismo. O alcoolismo é mais comum do que a gente possa imaginar, né? É uma doença que acomete, nossa, não sei o percentual aqui, mas muitas pessoas no mundo, no Brasil. E muitos têm casos, né? Eu converso com muitas pessoas, a gente ouve muitos relatos de pessoas com problema de alcoolismo, né, entre os pais. E esse rapaz conseguiu perdoar o pai, entender o pai, recolher o pai, colocar o pai de volta no coração, mesmo após anos de alcoolismo. Então, vejam com o coração esse relato, onde esse menino, né, faz esse resgate do pai. E também já pense nos seus. Se você de alguma forma os julgou, aproveita esse relato para ir removendo esse julgamento. Pode rodar. E aí, Cristiano, o que conseguiu resolver aqui? Hoje de manhã, quando tu fizeste a dinâmica da regressão, no momento que tu falaste para se lembrar da adolescência, né? Meu pai era uma pessoa que tinha muitos problemas com bebida. E uma cena da minha adolescência que me marcou bastante, até hoje eu não sabia o quanto ela tinha me marcado, mas hoje eu descobri, né? Porque até então era uma cena corriqueira, né? De ver ele bêbado e tal. Ele era quase meia-noite, estava eu e minha mãe preocupados, porque ele não chegava em casa. E nós fomos para a janela do apartamento e nós olhamos. Quando eu olhei para a janela, eu vi meu pai caminhando na calçada, cambalhando as pernas, podre de bêbado. E eu me lembro que ele puxou a chave do bolso da calça e não conseguiu abrir a porta do portão do prédio. E caiu na rua. E ficou ali caído, enfim. E eu me lembro que aquilo me deu uma vergonha tão grande dele, assim, cara. Uma vergonha muito... que eu fiquei na janela olhando aquela cena, assim, pensando, puxa, aquele ali é o meu pai. E quando tu fizeste a volta, né, da regressão, enfim, né, de relembrar aquela cena que tinha te marcado na adolescência, eu pude... Meu pai já faleceu faz 15 anos. Eu pude, mesmo dentro do meu coração, poder voltar naquela cena e dar nele o abraço que eu gostaria de ter dado aquele dia. Ter dito para ele que, pai, eu conheço a tua história e eu sei que tu foi o melhor pai que tu pôde ter sido. Tu foi o melhor pai que eu merecia ter tido. Porque tu foi o meu grande professor. E todas as cenas que eu me lembro dele bêbado, batendo na minha mãe, hoje eu olho para minha mãe com quase 70 anos.
coração se enche de orgulho de ver a mulher que ela é. Tudo que ela suportou na vida dela para criar 3 filhos com todo o amor do mundo. Hoje eu tenho uma grande missão quando eu chegar em casa. Abraçar ela e dizer o quanto eu amo ela. Olha só, né, gente? Que coisa linda, né? Ele conseguiu voltar lá naquela cena, poder ir lá dar aquele abraço que ele, né? Que não era possível de dar naquele momento, então ele foi lá e deu aquele abraço, né? São momentos lindos que a gente vive lá no VAP, né? De reencontros. Não precisa, né? O perdão, a gente fica achando, tem que ir lá abraçar a pessoa, tem que ir lá dizer que o perdão não é nada disso. O perdão não é isso. O perdão é interno, é para você tirar, né, o peso, para você tirar essa nhaca que fica lá dentro, consumindo sua vida. Né? Ele conseguiu ali naquele momento se libertar, voltou naquela cena, conseguiu abraçar o pai e, consequentemente, né, está hoje mais livre, mais liberto. Então, eu espero que você também, enquanto assistia esse relato, também tenha aliviado seus pais de qualquer julgamento. Não importa como eles tenham sido, não importa como eles... ou como você gostaria que eles tivessem sido. O que importa, de fato, é que eles te deram a oportunidade de você nascer neste mundo. Se te abandonou, se não ficou, se não te amou, é outro assunto. Mas eles te deram o bem mais precioso, que é a vida, a possibilidade de estar neste mundo. Então devemos perdoá-los, remover os julgamentos e agradecê-los profundamente. E isto é a fórmula de uma vida plena e maravilhosa. Olhando aqui, né, um pouquinho agora que vou dar uma olhada no Facebook, que o pessoal está comentando, a audiência aqui está bombando. A Sabrina, o Jonas aqui falando um pouquinho, a Cida Lemos, o filhote abençoado, respondendo ao Jonas aqui. Tem o pessoal que está comentando o girassol aqui também. Girassol que a Ana trouxe hoje aqui para mim. Olha que tá lindo esse girassol, né? Então, o girassol é luz, né? Ele representa a luz. Ele está sempre com foco na luz, que é o sol. E ele gira. Ele é um exemplo para nós. Nós também. Acho que tem tudo a ver com perdão esse girassol aqui hoje, né? Porque o perdão é justamente isso. É olhar a luz e remover os julgamentos, que seria a escuridão. Os defeitos é o lado treva de uma pessoa, né? E a luz é o lado bom, que todos possuem. Então que nós, ao perdoarmos, sejamos como o girassol. Que nós possamos olhar para as pessoas e enxergar somente as coisas boas, somente a luz. Se fizermos isso, o perdão será muito, muito mais fácil. Então, se você tem mágoa de alguém, procure ver a luz que existe nessa pessoa e que às vezes está maculada, encoberta por uma série de mágoas, tristezas que ela mesma carrega. Então faça esse olhar, dê esse olhar mais profundo, enxergando a luz que está por trás de cada pessoa. Assim fica mais fácil perdoar. Vamos para os comerciais e eu volto daqui a pouquinho. Até mais. Olá, pessoal, estamos aqui, estou aqui pensando nos relatos, aqui pensando, lendo aqui os comentários, até me distrair, já estava no ar. Então, lendo aqui o que o pessoal está colocando, né? O Billy Hag dizendo, Henrique Amaral, eu passei a perdoar o Eduardo Cunha pelo golpe na Dilma. Obrigado, não aguentava mais viver com esse ódio. Isso mesmo, não vale a pena carregar ódio, né, de ninguém, nem de nenhuma pessoa, né? Então, Marisa Vargas falando, Henrique, você é um ser muito abençoado. Fiz o VAP 48, simplesmente incrível. A Cris Marcos Almeida dizendo, amo meus irmãos. Fizemos o VAP, eles estão assistindo o programa aqui conosco. Um beijo para todos vocês. A Maria Santos dizendo, perdão liberta, gratidão por esse aprendizado que levarei para o resto da vida. Então, né, quanta coisa bonita aqui, né? Pessoas que já tiveram a experiência
de perdoar. Não é só no VAP que a gente aprende isso, né? Isso é da vida. Perdão é um assunto, né, que vem desde a antiguidade, é bíblico, né? Jesus já falava sobre o perdão. Jesus dizia, né, perdoai 70 vezes 7. O que será que significa 70 vezes 7? Significa perdoar infinitamente, né? Perdoar sempre. Ah, mas e se o outro estiver errado e eu estiver certo? Isso não interessa. Isso não vem ao caso agora. Perdoe e pronto. Porque quem sofre por não perdoar é você. Então não é inteligente guardar mágoa. Se você se acha uma pessoa inteligente, perdoe. Tá certo? A pessoa inteligente, ela se livra logo das coisas, se livra logo das suas mazelas, das suas sujeiras. Não quer carregar isso para a vida. Então vamos soltar logo. Estávamos falando em pais no bloco passado. E eu falo muito no VAP sobre a importância de perdoar os pais biológicos. Ah, Henrique, mas e os pais adotivos? Perdoar é agradecer, né? Mas e os pais adotivos? A gente deve perdoar e agradecer também? Claro. Obviamente, agradecer muito pais adotivos que são pais que te escolheram. Mas eu falo no VAP bastante, né? Sobre a relação que tem pai, mãe comigo. Porque eu sou metade pai e metade mãe. E quando eu sinto alguma mágoa, alguma tristeza, alguma diferença, algum julgamento em relação ao papai ou à mamãe biológicos, meu próprio corpo, minha própria vida acaba sendo tolhida por essa diferença, por essa separação, por esse ato que existe entre eu e talvez um pai biológico, uma mãe biológica. E quanto mais eu me aproximo, mais as coisas se encaixam, mais os vazios se extinguem dentro de mim mesmo, quando eu consigo reverenciar, amar, perdoar e agradecer os pais biológicos. Então, vamos assistir mais um relato agora de uma pessoa que lá no VAP conseguiu promover esse perdão aos seus pais biológicos. Pode rodar. Falando aí, né? A Janaína. Então, Jana, como é que foi? Então, eu fui adotada com 24 horas de vida e eu conheci minha mãe biológica quando eu tinha 15 anos. E quando eu conheci ela, ela me falou que ela não me queria. Que eu nasci e ela simplesmente não quis me ver, nem me dar de mamar, nada. E o tempo foi passando e eu me questionando por quê. Mas eu entendi. E eu agradeço ela por não ter me abortado, por ter me dado a oportunidade de ter tido uma família maravilhosa que eu tenho hoje. E por ter me sentido quando eu chutei a barriga dela. E por ter me amado, mesmo não querendo estar comigo hoje. E é isso, não ter me abortado foi um ato de amor. Parabéns, é verdade. É isso aí mesmo. Viram só? A gente nem pensa nisso, né? Mas então, sua mãe ou seu pai poderiam ter decidido pelo seu aborto, por exemplo, né? Eu sempre digo, né, que os pais, né, a maior parte de nós somos rejeitados pelos pais, no primeiro momento, pelo menos. Por quê? Porque eles não pensavam, muitas vezes em ter filhos, às vezes chega de surpresa, já tem um, aí chega outro, né? Não, queria esperar mais um pouco, ou não queria, enfim, né, infinitas histórias. E nós acabamos sendo até às vezes rejeitados lá no útero da mamãe, né? E o que causa depois uma série de questões, né? Baixa autoestima, enfim, eu falo sobre isso também lá no treinamento. Mas vocês viram que essa menina, ela despertou a tal ponto, né, que ela conseguiu sentir, mesmo que uma mãe, né, talvez não tenha dado tudo que ela gostaria, ela conseguiu sentir gratidão pela mãe por tê-la permitido viver, por tê-la permitido nascer nesse mundo. E, consequentemente, casou, também teve uma família, tem filhos e, né, hoje em dia vive uma vida normal, né? Então, ali naquele momento, ela conseguiu se libertar disso aí. Então, eu vi que tem uma pergunta por aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A Mônica Vitória está perguntando aqui, né? A gente perdoa e se afasta? Porque é difícil perdoar e a pessoa sempre errar contigo e não reconhecer. Bem, temos que tomar um pouco de cuidado nessa questão, né? Em primeiro lugar, você não é obrigada a perdoar e se manter perto do seu agressor.
Vamos dizer que uma pessoa te agride, né? Você perdoa essa pessoa, mas não é obrigado a conviver com ela, a não ser que seja seu pai ou sua mãe, né? Porque você não pode trocar de pai, você não pode trocar de mãe. Então você vai ter que achar um jeito ali, né, de fazer tudo, ou filhos, né? Você vai ter que achar um jeito de se harmonizar, tá? Mas não sendo isso, fora isso, né, laços sanguíneos, tudo é possível, não é? Você não é obrigado a ficar com um marido que te agrediu, ou uma pessoa, um colega que te fere o tempo inteiro. Você não precisa ficar perto. Mas muito cuidado, porque assim, não pode ser aquele tipo assim, ó, eu até perdoo, mas não quero nem ver a cara da fulana. Isso também não é perdão, tá? Você tem que se sentir à vontade com a presença ou ausência dessa pessoa. Lógico, você não vai procurá-la, né, para ser mais agredido, claro que não, mas você vai sentir indiferença. Essa é a palavra, né? Quando você se sente, quando um fato que te magoa, como é que a gente sabe que perdoou um fato, uma situação? É quando você pensa naquele fato e ele não te traz absolutamente nada. Nenhum desconforto, nenhuma tristeza, nenhuma... Sabe? Porque tem coisa que a gente lembra que chega a dar uma angústia física, né? Isso é porque você não perdoou. Esquecer a gente nunca vai esquecer, tá? Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, é justamente o inverso, né? Perdoar é lembrar com paz. Isso é perdoar, tá bom? Mas nós estamos quase no final do programa. Deixa eu ver, tem alguns minutos ainda. Quantos? 6. Aqui tudo é por sinais. Então, temos alguns minutos. Nesses minutos finais eu quero falar de um outro assunto. Queria falar agora sobre o assunto auto-perdão. Tá certo? Né? Falamos aqui sobre perdão, como é importante, né? Liberar, soltar, enfim, né? Uma série de coisas. Mas eu tenho um outro treinamento que se chama VAP Power. Nesse treinamento, no VAP, que é o primeiro treinamento, a gente trabalha sobre o perdão. Perdão aos pais, perdão às pessoas, marido, enfim, né? Chefe, colega, enfim, perdão a terceiros. Perdão a pessoas que estão fora de mim. Mas no segundo treinamento, que é o treinamento VAP Power, a gente trabalha o auto-perdão. Se você já fez o VAP e está aqui me assistindo, faça o Power, porque olha que interessante, né? A gente pode achar que perdoar é mais importante. Não. Se auto-perdoar é mais importante ainda do que se perdoar. Por quê? Quando nós nos culpamos, quando nós sentimos culpa, e todos nós sentimos isso, muitas culpas, culpa por não ter feito certas coisas, ou por ter parado de estudar, ou por ter não sido um bom filho, por ter dito coisa que eu não deveria dizer, por ter magoado, por meu filho não ter tido uma melhor educação, enfim, né? Nós temos muitas culpas que nós carregamos. Quando nós carregamos culpa, nós geramos um outro sentimento, né, que é um sentimento de autopunição. E aí vem a famosa, agora está na moda falar sobre isso, né? Autossabotagem. Quando nós sentimos culpa, nós geramos um sentimento de autopunição que nos conduz a uma ação de autossabotagem. E aí o que a gente faz? A gente começa a achar coisas na vida da gente para nos punir destes erros que nós acreditamos ter cometido. E aí a gente faz miséria com a gente mesmo, em termos de autossabotagem. A gente se permite, às vezes, trabalhar por anos num trabalho que não te satisfaz. A gente se permite vivenciar relacionamentos destrutivos. Aquela história do dedo podre, né? Que escolhe sempre o cafajeste, né? Que vai te fazer sofrer. Isso é autopunição, gente. Isso é autossabotagem. E que tem origem lá numa culpa interna, numa condenação, numa autocondenação, te conduzindo a um sentimento de autopunição. Então, gente, nós precisamos nos perdoarmos, tá? Promover, nos absolvermos. Eu tenho uma vivência no VAP Power onde eu faço isso, né? Onde a gente faz todo um processo, é um processo intenso, muito forte, até fico arrepiado quando penso, né? Muito forte de auto-perdão. Mas, né, antes de você chegar lá, né, eu espero que vocês cheguem lá, né, mas
Eu espero que você agora mesmo já comece a se absolver, tá? Deixa eu dar uma última olhadinha aqui, já vamos encerrar, né, nos comentários aqui. A Janaína dizendo: Henrique, estive no VAP 5 em São Paulo, foi como uma mágoa muito grande do meu pai. Quando falava dele, um sentimento muito ruim tomava conta de mim, ira, vergonha, etc. Hoje eu consigo falar dele sem esses sentimentos, mas não tenho vontade de me aproximar, de abraçar. Tudo bem assim? Mais ou menos, Janaína, mais ou menos, né? Vai treinando a vê-lo com mais carinho, a fazer com que ele... com que já é um bom começo, tá, Janaína? Já é um bom começo. Se você já consegue lembrar, sem tanta dor, falar dele e tudo, já tá ótimo. Mas, talvez, como é seu pai, a origem de sua vida, talvez valha a pena um esforcinho seu de ir lá e abraçar carinhosamente esse pai. Tá? Se fosse uma outra pessoa qualquer, eu diria, né? Manda voar. Mas não é. É a fonte da sua vida. Estamos quase no fim. E o assunto de hoje, né? Foi um assunto profundo. Um assunto intenso. E eu espero que você, durante esse programa, tenha vivenciado esse programa mais do que um simples programa de TV. Que você tenha vivido esse programa como uma verdadeira prática para você. Eu espero que nesse programa você tenha soltado uma série de tristezas, ressentimentos, julgamentos, porque isso não é da nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira natureza é de amor, e o amor não julga. Mas quando há desamor, quando nós somos de alguma forma desamados, nos magoamos. Mas lembre-se de que nós temos muito mais amor dentro de nós do que desamor. Pegue todo o amor que existe em você e faça com que esse amor transborde suficientemente e se transforme em empatia, em amor, em luz, em perdão, que faz com que você libere perdão para todas as pessoas, do seu passado, do seu presente. Um beijo no coração de todos e até quarta que vem.